Agora, voltando aqui para o conflito, a guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, a gente já entra no 20º dia hoje, né, com milhões de refugiados, sanções econômicas inéditas contra Moscou e pressão sobre commodities aí no mundo todo. E ainda assim, você acredita que haja uma resolução diplomática para esse conflito, que já deixou milhares de mortos e milhões de refugiados nesse 20º dia de guerra? Você acredita que ainda há alguma saída diplomática? Eu sempre acredito numa saída diplomática. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu sempre me recuso a excluir essa possibilidade. Claro que conforme o conflito avança e conforme a gente recebe notícias de bombardeamentos, de instalações civis, de hospitais, enfim, conforme o conflito vai se apresentando como um conflito cada vez mais duro, o espaço para a diplomacia vai se restringindo. Um elemento interessante para a gente considerar e para a gente pensar sobre esse espaço para a diplomacia foi o que aconteceu ontem. Durante as negociações, durante o período de negociações, da 4ª rodada de negociações, enquanto transcorriam as falas entre as partes, os bombardeamentos da Rússia na Ucrânia também aconteciam. Então, existiu esse movimento simultâneo, as negociações diplomáticas por um lado e a manutenção dos bombardeamentos. Isso faz com que não só o espaço para a diplomacia vá se encurtando, mas isso também coloca em questionamento, traz um questionamento que é, feito o acordo, pactuado esse acordo, quais são as garantias que as partes têm de que uma delas ou de que ambas irão aceitar ou irão colocar em prática o acordo assinado? Né? Então, acho que uma solução para essa semana talvez ainda seja muito, muito difícil, principalmente pela necessidade de um ajuste fino entre as demandas. Os dois países, pelo menos publicamente, não recuaram muito em relação às demandas que fizeram. Talvez a Rússia tenha recuado um pouco em relação a possibilidade de manter o Zelensky no poder. Me parecia que inicialmente existia um projeto de mudança de regime, mas essa perspectiva eu acho que ela se enfraqueceu ao longo do tempo. Mas, para além de todas essas considerações, por mais que eu ache que o espaço para a diplomacia ainda existe, me parece que é cada vez mais difícil pensar em um encerramento do conflito que seja bom para o presidente Putin. Talvez essa seja a grande dificuldade agora, de pensar uma solução que seja uma solução diferente daquela inicialmente pensada pelo presidente Putin, ou seja, a derrota da Ucrânia, principalmente porque ele se mantém no plano militar, por mais que uma série de falas venham, enfim, chegando pelos meios de comunicação de que a Rússia está cada vez mais enfraquecida, ou de que, enfim, existem alguns problemas logísticos para o suprimento das tropas. Então, a saída talvez seja uma concertação que signifique uma retirada das tropas russas da Ucrânia, somada a uma percepção de vitória, ainda que marginal, para o presidente Putin e para a Rússia. Então, acho que para que isso aconteça, é fundamental que se envolva um conjunto bastante amplo e bastante expressivo de países que possa, enfim, auxiliar a essas negociações mais pontuais entre as duas contrapartes, entre Rússia e Ucrânia.